Como Santa Catarina vem crescendo o mercado imobiliário, números empreendimentos e de que maneira a Dimas Construções, uma das maiores construtoras do estado catarinense, está posicionada. Bom, aqui comigo, direto do Construa Sul, edição Paraná 2025, está Daniel Dimas, que é CEO da Dimas Construções. Daniel, prazer poder conversar contigo e compartilhar algumas experiências direto desse evento. O prazer é todo meu, obrigado. Vamos lá, hoje, quando olhamos para esse cenário, Santa Catarina, bom, muito se fala, especialmente litoral norte, fala-se em Balneário Camboriú, prédios cada vez mais altos, verticalização, mas a gente também observa um potencial gigantesco em cidades. Vizinhas não são só Balneário, própria região da Grande Florianópolis, região do sul do estado e a região que concentra a maior população norte, no caso de Joinville, Jaraguá. Como a Dimas tem olhado para esse momento que vive Santa Catarina e também tem se posicionado perante o mercado catarinense? Bom, de uma maneira geral, Santa Catarina está numa fase muito boa. Acho que todos os municípios têm se desenvolvido muito. Florianópolis, que é a região que a gente atua, a Grande Florianópolis, também tem vivido isso. Então, a gente vê um crescimento de demanda, um crescimento populacional, Então, muita gente mudando para lá como primeira moradia, o que eu acho que é uma das grandes diferenças que a gente já pode notar é que Florianópolis, as pessoas têm se mudado para morar em Florianópolis. E o mercado de Balneário, o mercado de algumas outras regiões, ele é mais focado em segunda moradia, são investimentos para temporada, para verão e tal. Floripa tem isso, tem uma demanda muito grande, está crescendo bastante, a cidade está num momento muito favorável, muito positivo, e a gente, nos últimos 15 anos, tem tentado se posicionar como uma empresa que esteja muito perto do cliente. Então, desde pós-vendas, desde até a concepção de estrutura de negócio, então a gente focou muito numa equipe de vendas própria, focou muito nessa questão de relacionamento com o cliente, projetos que estejam mais alinhados a essa demanda, e temos conseguido, com isso, ocupar um espaço nos segmentos de médio e alto padrão. Enquanto empresários do setor, e a gente observa muito em Florianópolis a questão do congestionamento ou espaços cada vez mais preenchidos. Como olhar para oportunidades, e de fato lançar empreendimentos sempre de olho no resultado e o que vai ser possível mensurar lá no final do ano, mas como entender também como um grande desafio, afinal, parece que cada vez mais a ilha de Santa Catarina, Florianópolis, é cada vez mais cheia e vocês também com essa missão de entregar um resultado para o cliente, sempre pensando no crescimento da empresa. Eu acho que, na verdade, a mobilidade é um desafio para qualquer cidade, para qualquer lugar do mundo que esteja crescendo, é um desafio. Florianópolis não é diferente. Mas nós tivemos uma revisão de plano diretor em 2023, que praticamente começou a ser posta em prática agora, que ela consegue melhorar um pouquinho essa questão da mobilidade no sentido de criar microcentralidades. A ilha de Santa Catarina geograficamente ela é espalhada e 2/3 da ilha é área de preservação. Então, os bairros normalmente são separados por uma montanha, por uma encosta, e existia uma demanda muito grande de todo mundo se movimentar dos bairros residenciais para o centro da cidade, assim como do continente para o centro da cidade, passando a ponte. Com essa revisão de plano, a perspectiva e o que a gente tem visto é que os bairros estão ganhando vida própria. Então, está se criando um exercício de mais caminhabilidade nos bairros onde a pessoa já tem escola, já tem supermercado, já tem uma infraestrutura para não precisar tirar o carro para fazer qualquer movimento, qualquer atividade. Ainda existe essa demanda, sim, existe o trabalho ainda está muito concentrado em algumas regiões, mas é um movimento que está sendo feito, e o plano diretor é o grande responsável por isso.
eu também queria te ouvir com relação a esse modelo de negócios, né, da Dimas, que sempre esteve baseado também em outras atividades, referência em vários setores e também agora na questão da construção civil. Como foi fazer não só essa mudança ou essa virada de chave para que efetivamente também fosse uma empresa destaque na área da construção? Bom, nós somos uma empresa que começou no comércio, né? Então a nossa base é comércio, comércio de carros, não concessionárias e tal. Isso sempre, pela própria característica do negócio, nos colocou muito perto do cliente. Então, a concessionária de veículos, ela não participa da concepção do produto, né? É a montadora, muitas vezes, uma multinacional, e o que cabe ao concessionário? A relação com a comunidade, a relação com o cliente na ponta. Dentro dessa cadeia, é o que cabe, né, para o concessionário. E a gente desenvolveu isso em Santa Catarina, de uma maneira geral. Então, a gente tem concessionário e lojas praticamente no estado todo, nas principais cidades. E sempre tivemos uma relação com o imobiliário, com imóveis, né? Mas não de um jeito tão estruturado, tão profissional. Para algo mais quase que gestão patrimonial. Há 15 anos a gente decidiu fazer essa mudança, né? O mercado estava super favorável já, né? A gente já vinha numa fase de construção civil muito positiva, e a gente decidiu fazer essa migração exatamente com o diferencial de levar para a construção civil, que isso já não era algo tão comum, essa proximidade com o cliente. Então a gente foi para a construção vendo que o mercado tinha ótimas empresas, ótimas construtoras, mas nenhuma delas focava de estar tão perto do cliente. Então esse foi o que nós entendemos como poderia ser o nosso diferencial. Hoje, como a gente observa, digamos, Grupo Dimas, né? Essa questão de participação ou de divisão, foco total na questão da construção, da questão da automotiva, concessionária, de que maneira há essa distribuição? Nós continuamos forte no negócio de automóveis. O grupo hoje, né, nós somos 2 sócios, eu e meu irmão. Então, cada um foca muito numa atividade. Então, nós temos as 2 atividades onde somos sócios ambos, né, de ambas. E eu foco muito na atividade do imobiliário, e ele foca muito na atividade do carro, que tem a ver muito com a questão da mobilidade, né? Então, a gente tem se especializado também nessa linha de não só ser um concessionário, mas está ligado à mobilidade, à transformação da própria mobilidade sustentável, mobilidade de carros elétricos. Temos uma empresa de consultoria e venda, né, estruturação e de gestão de carregadores de carros elétricos. Então, né, a gente tem já em Santa Catarina e até fora de Santa Catarina já alguns eletropostos com isso. Né? Mas hoje a gente consegue dividir bem as atividades, com cada um focado numa vertical, vamos chamar assim. Um ponto que eu queria, já caminhando para o final da nossa entrevista, também te ouvir, Daniel, com relação a esse momento de desafio que a gente tem do mercado, né? Bom, alta de impostos, questão do IOF, o crédito mais caro, taxa de juros lá em cima, e a preocupação do setor em si com os próximos passos, ou do que vem acontecendo, ou pode acontecer nos próximos anos. A perspectiva, sem dúvida, é de que talvez em 1 ou 2 anos as coisas possam ser revistas, né? E eventualmente esse modelo econômico que muitas vezes não se apresenta como adequado venha abaixo. Mas como entender esse momento e olhando também para o resultado, claro, que pode ser apresentado ao final de cada ano? O nosso segmento especificamente, que a gente chama de médio alto padrão, é mais até alto padrão do que médio, o mercado sente um pouco menos, né? Então, apesar dessas dificuldades, desses dificultadores, como a própria alta de juros, o nosso mercado, né, o nosso segmento não apresentou sinais de arrefecimento. Mas não tem dúvida que dificulta, né? Acho que a cadeia, a indústria como um todo precisa, né,
ter essa condição. Não é razoável que é difícil com algum negócio que se sustente com uma taxa de juros real de quase 10%, né? Então, a gente sempre, no Brasil é importante a gente sempre estar com um olhar no futuro, né? Os cenários mudam, né? De certa forma rapidamente, mas a gente tem que ter essa preocupação. Mas no nosso segmento, onde a gente está atuando, a gente não percebe ainda algum tipo de dificuldade. Para encerrar, a gente conversou já aqui também com vários empresários, né? E há uma atuação de muitas construtoras que acabam, por conta de negócios, se expandindo ou para outras regiões, eventualmente até outros estados. De que maneira está o planejamento da Dimas, especialmente olhando não só para Santa Catarina, o potencial, eventualmente até para outros estados? O nosso foco hoje é exclusivamente a nossa região que a gente atua. A gente vem num processo de crescimento e temos e enxergamos oportunidades de crescimento ainda na nossa praça, na nossa região, que é um lugar que tem recebido muita gente, a população vem crescendo. Então, nós não temos hoje expectativa de ampliar a nossa área de atuação. A gente quer crescer e está planejando crescer na nossa região. Bacana. Bom, eu quero aqui agradecer ao Daniel Dimas conversando conosco, né, da Dimas Construções, uma empresa construtora que é referência em Santa Catarina, podendo bater um papo conosco sobre esse momento e falando também, né, sobre esse cenário econômico desafiador que temos, direto do Constru Sul. Daniel, obrigado. Olá, obrigado. Um abraço.